A pior escolha que eu fiz na minha vida foi deixar o Espírito Santo se apagar dentro de mim e eu não cuidar da minha alma. O meu nome é Sérgio Hirose. Eu cheguei na igreja com família de pais separados, sofrendo muito, tendo uma vida muito desgraçada, de miséria. Então toda aquela perturbação que eu tinha, aquela vontade de se matar, aquela questão que vinha tentando me matar, aquilo foi acabando. E conheci quem era realmente o verdadeiro Senhor Jesus. E dali Deus foi me usando. E eu fui levantado obreiro. E isso então para mim foi um maior sonho da minha vida, porque era aquilo que eu queria, a ganhar almas. Então eu não medi esforços para nada. Eu comecei a doar para as pessoas e deixar de ler a Bíblia para mim, a deixar de buscar o Espírito Santo para mim. Eu deixei a correria, eu deixei o trabalho tomar conta 100% de mim. E isso começou a me afetar. E ali eu comecei a ver que a minha base, que era buscar o fortalecimento, que a minha chama do Espírito Santo, ela estava se apagando. E o fato de eu estar frio, apareceu uma pessoa, eu acabei saindo com essa pessoa, eu acabei me adulterando com essa pessoa. E no dia seguinte, eu vi a burrada que eu tinha feito na minha vida. E ali começou o meu sofrimento. Aquilo que eu condenava, que era o errado, eu comecei a achar certo. Mesmo eu sabendo, isso não está certo, mas aquilo não pesava tanto, porque eu comecei a viver como se eu nunca tivesse conhecido a Jesus. E ali eu comecei a entender o que é a pessoa não ter Deus e estar sozinho. Eu lembro que muitas vezes eu começava a falar com a parede, porque não tinha ninguém para conversar. Comecei a conhecer a prostituição, e aí começou o cigarro, logo começou o haxixe, e quando eu fui ver, eu já estava vivendo uma vida que não era a vida que eu levava, era uma vida totalmente errada. Então a carne, os prazeres da carne são bons, não são ruins, são ótimos. E aquilo foi me enganando, espiritualmente falando. Então eu comecei a me tornar uma pessoa sem sentimento. Eu lembro que teve pessoas da minha família que faleceu, que eu fiquei sabendo que para mim tanto faz, eu não tinha mais sentimento. Eu não conseguia ver a igreja. É como se a Igreja Universal não existisse. Ligava a televisão que vinha a programação da igreja, eu lembrava, poxa, a igreja. Mas aí eu queria voltar, vinha a vergonha, porque era onde as pessoas me conheciam. O que eles iam falar, o que eles iam dizer? Tinha dentro de mim que ele não iria me aceitar novamente, que passou a minha chance, que jamais um dia eu iria ter novamente. Então é como como eu olhasse aquela fotografia antiga, né? De um passeio bonito, né? De umas férias bonitas que você olha como uma recordação. Era isso que eu tinha. E foi quando, chegando próximo de casa, eu estava a 200 por hora, eu colidi com um poste. Hoje eu sei que eu morri. A minha alma descolou do meu corpo. Porque parecia uma eternidade, eu vi o meu corpo. Eu vi o meu corpo todo ensanguentado, todo jogado ali. E ali naquele momento passou um filme na minha cabeça. De tudo que eu fiz, desde quando eu tinha nascido até aquele momento. Mas uma coisa que marcou muito falei assim, agora eu posso ir para o inferno. Só que ali eu vi que era Deus falando para mim, nossa, Sérgio, eu quero a tua alma. Eu tinha muita saudade. Porque quando eu colocava a minha cabeça no travesseiro, eu remetia todo o meu passado. O passado gostoso, o passado que eu era feliz. Era quando eu buscava a Deus. Era quando eu falava, Deus, toma minha vida. Entra dentro de mim, cuida de mim. O que me dava mais saudade era o fato de você estar amparado. E aquilo, para mim, serviu como um puxão de orelha para mim mesmo, dizendo, Sérgio, aproveita enquanto você tem chance.
Foi ali que eu comecei a buscar por Deus. E eu lembro até hoje que um dia eu cheguei meio-dia na igreja, acabou a reunião, todo mundo foi, eu fiquei sozinho, eu cheguei no altar e eu orei bastante. Foi eu dobrar os meus joelhos lá no altar, eu lembro até hoje, que quando eu dobrei o meu joelho ali no altar e eu pedi perdão a Deus de ter me afastado dele, porque eu sei que ele deu a vida dele por mim, ele sofreu por mim. Eu falei assim, meu Deus, daqui eu não quero sair nunca mais do teu altar. Não da igreja, do altar, da vida com Deus. Porque a vida começou a não ter mais sentido se eu não tenho o Espírito Santo. Porque quando uma pessoa tem o Espírito Santo, é uma coisa que só quem tem sabe. E literalmente, não é só ter, é sempre manter essa chama acesa. E hoje eu agradeço muito a Deus por Deus ter conservado a minha vida. Porque hoje eu poderia estar no inferno. Hoje eu poderia estar sofrendo e aqui eu seria só uma lembrança. Como assim tem entes queridos meus que hoje faz 1 ano que morreu, hoje faz 5 anos. Eu poderia ser isso. E Deus me deu essa oportunidade. E quando eu vi que Deus literalmente, Ele nunca tinha virado as costas para mim, mas sim eu me lancei com tudo. Eu comecei a ver tudo aquilo que eu tinha feito de errado. E ver com uma forma que Deus ali estava me esperando. Que Deus ali naquele momento, Ele só estava esperando eu chegar até Ele. Eu me lembro que foi até no templo. Eu vinha me preparando muito para aquela reunião tão esperada na inauguração do templo. E quando eu lembro que nós chegamos aqui às 5 horas da manhã, com a expectativa e ali me preparando, eu sei que quando o bispo começou a buscar, Deus ele veio tão forte dentro de mim. Eu me tornei um gigante novamente. Hoje, minha maior fortuna ou minha maior riqueza é ganhar almas. Porque eu sei que o meu tesouro está lá em cima, não está aqui. Só que aqui Deus me abençoa também. Eu tenho um casamento abençoado, a gente conseguiu resolver muitos problemas que nós tínhamos no passado. Hoje eu vejo os meus filhos encaminhados na presença de Deus. Hoje eu tenho condições de levar meus filhos aonde Ele quer. Hoje eu tenho casa na praia, tenho apartamento, tenho bens. Mas o meu bem maior é o Espírito Santo. Porque nesse mundo a gente não leva nada. O que a gente leva é a nossa alma para Deus. Esse dia 27 é uma grande oportunidade para essa pessoa. Lá atrás, se eu tivesse esse dia, eu não iria perder.